É isso aí, pessoal. Estamos ao vivo aqui no nosso pós-jogo. O Galo classificado aqui no canto da tela. Vamos ver o que disse aí o Cuca. O importante é ouvir. Vamos lá. Boa noite, vamos dar início à entrevista coletiva do técnico Cuca. Cuca, boa noite, Pedro Faria, o Tempo Esportes, aqui. Depois de tudo que aconteceu durante a semana, né, e a derrota de domingo para o Palmeiras também, queria saber como é que você mobilizou a equipe para ir atrás desse resultado aqui na NMRV hoje. Boa noite. Sim, foi uma semana atípica. Eu, particularmente, nunca tinha passado por uma situação assim, foi a primeira vez. Confesso que vem muitas dúvidas na cabeça, né? Você, na noite que antecede o jogo, você fica com muitas dúvidas de quem escalar, por que escalar ou não escalar. Então, é uma dificuldade enorme. Eu deixei para definir o time só hoje de manhã, quando a gente fez um treino às 11 horas da manhã, posicionamento, e aí sim que definimos o time, né? Mas com todos os acontecidos, era natural que fosse uma coisa que deixasse todo mundo tenso, como estava. A torcida, os jogadores também. E um jogo decisivo, porque é mata-mata, Sul-Americana, Libertadores, é um país contra outro, é muito difícil os jogos. Você pensa que, porque é um time que não tem tanto nome, você vai fazer jogo fácil? Não faz. E a prova está aí com outras equipes do brasileiro também que tiveram dificuldade em passar ou ficaram pelo caminho. Nós, de bom disso é que passamos, né? Então eu fico contente com a passagem, mas não fico feliz da maneira com que aconteceu. Eu acho que de bom mesmo também fica que nessa hora aqui, mais ou menos, há 12 anos atrás, a gente estava sendo campeão nos pênaltis, né? Então foi mais uma noite que a gente passou nos pênaltis. Quem sabe seja aí um prenúncio de coisa boa que venha nessa competição. Cuca, boa noite. Igor Assunção, da Rádio 98. Além desse roteiro, né, de sempre passar com sofrimento, mas acabar passando o time do Atlético, o time não tem feito bons jogos, né, Cuca, desde a volta depois do Super Mundial. Como é que você está projetando, ou o que você está projetando para que o Atlético possa voltar a ter bons jogos e conquistar, de repente, resultados com talvez um pouco mais de tranquilidade? Bem, concordo com você que nós não temos feito bons jogos. Eu acho que o jogo bom que a gente fez foi lá com o Bahia e não tivemos o resultado. Depois um jogo duro lá em Bucaramanga, muito duro, e um jogo muito duro com o Palmeiras. São 3 jogos fora de casa, né? Esse foi o primeiro jogo em casa e não foi mal jogado. Eu acho que foi relativamente bem jogado, mas peca assim perder tantos gols porque não está com a confiança em dia. A pressão é enorme e todos esses fatos que aconteceram aí de 2 dias para cá mexe com a cabeça de todo mundo, né? O que fazer para o time jogar? Cara, assim, nós tínhamos um plano de jogo, um time que estava jogando muito bem no Mineiro. Estava jogando muito bem no começo do Brasileiro. E demos sequência, aí a gente perdeu jogadores importantes. O Coelho está voltando hoje, ele não está na condição ideal. Nós perdemos um menino que eu sempre falei, vocês vão ver a falta que ele faz quando ele não tiver mais, que é o Rubens. Coincidentemente ou não, o último jogo dele foi lá no Bahia. Então ele era um menino que corria para todo mundo no meio do campo, cobria outro, e muitas vezes não aparece para o torcedor, mas para a gente sabe. E dentro disso ainda perdemos outro volante, quase que o único no momento, os dois, né, que é o Patrick, um problema na coluna, e o Franco. O Fausto Vera estava naquela de vai sair, não vai sair, ainda bem que eu não me precipitei, porque que tal que eu tivesse falado há um mês atrás, 20 dias atrás, comigo você não joga mais. E hoje eu precisei dele, ele foi bem. Então a gente teve equilíbrio, calma, e ele foi útil também, se retratou ontem com o grupo, com todos nós, se pôs à disposição, que era o que eu esperava. Eu não ia atrás dele, né? Não posso, foi uma atitude que ele tomou, e agora ele tomou essa atitude de nos ajudar. Foi muito bom, ele foi muito útil, acho que ele fez uma boa partida também. Vamos ver se a gente agora, com o retorno de alguns jogadores, melhora, mas a gente perdeu o Arana, a gente perde para o próximo jogo o Lianco, são baixas consideráveis, né? E a gente tem que, dentro disso, ter boa performance, como mesmo você falou. Cuca, boa noite, Guilherme Frossar. Você citou aí os 12 anos da Libertadores, né? Mas hoje, quando foi para os pênaltis, o jogo ali, veio na minha cabeça, pelo menos, o jogo do Afogados de 2020. Você nem estava no Atlético, mas foi um jogo que o Atlético foi para os pênaltis, contra um time muito inferior. Naquela ocasião foi eliminado, hoje conseguiu a classificação. Mas aquilo ali, em 2020, foi uma virada de chave no clube. Dali para frente mudou muita coisa internamente, a mentalidade, a força do elenco no ano seguinte bateu o campeão brasileiro com você. Você acha que hoje, apesar da classificação, tem essa mudança que é muito grande, hoje passou, pode significar também uma mudança de chave? E o que precisa acontecer para essa mudança de fato acontecer? Porque, como você bem disse, o Atlético vem jogando mal há algum tempo. Hoje não jogou mal, eu acho que jogou relativamente bem hoje. E assim, lá no Bahia, foram 3 jogos fora de casa, 3 jogos duríssimos. Eles seriam duros para qualquer equipe que fosse jogar essas 3 partidas fora. Agora nós temos mais 4 jogos duríssimos, que são 2 Flamengos fora, um Flamengo em casa e o Bragantino.
Então também são jogos duros. É o pior momento assim, de dureza dos campeonatos que se acumularam. Então é difícil, eu entendo o que vocês falam em performance, mas é difícil com as perdas que você tem, né? E a gente performar bem. Vamos descansar hoje, treinar um pouco e nos mobilizarmos para jogar com o Flamengo agora essas 2 partidas seguidas que tem no domingo e na quinta-feira. Cuca, boa noite. Cláudio Rezende, da Itatiaia. Boa noite. Eu queria que você falasse dos jogadores que foram protagonistas essa semana aí e antes do jogo já foram vaiados, no caso do Rony, do Scarpa e o Igor Gomes também. E a gente viu, pelo menos na minha parte, eu vi o Scarpa sentindo menos, mas ele acaba perdendo o pênalti ali, o torcedor fica na bronca. E os outros 2, eu queria que você falasse na sua experiência como resgatar esses atletas psicologicamente e que eles possam reconquistar o torcedor, porque eles são patrimônio do clube. Sim, são patrimônio do clube. E eu consigo entender todos os lados, né? Eu consigo entender o lado do torcedor. Eu acho que eu faria o mesmo, eu ia ficar muito bravo, eu ia ficar revoltado. Eu consigo entender, em grande parte, o lado do profissional também. Eles acionaram um botão de alerta, né? 3 ou 4 ali. E um acionou direto a rescisão, né? Que foi o Rony. E a gente, no meio disso, ainda saiu bem, e não perdeu ninguém. Mas tem consequência, cara, tem consequência. Eu conversei com eles um por um antes de escalar. Vem cá. Para mim, hoje, a coisa mais fácil que tem é eu te tirar do time. É o que todo mundo, entre aspas, quer. É vocês fora. Né? Eu chamei um por um. Eu vou estar de bem com a torcida fazendo isso, vou estar de bem com todo mundo fazendo isso, mas não é o justo. Porque vocês têm que hoje, com a bola no pé e com o coração, falar. Sem falar nada, vocês têm que demonstrar. Não é fácil jogar assim na pressão que eles jogaram. Né? Eu discordo em partes assim do que foi feito, mas entendo, sabe? E a partir disso que eles fizeram também, porque tudo que Deus faz é bom, já teve uma atitude em cima disso, já praticamente neutralizando as dívidas e jogando a responsabilidade para nós. E a gente tem que saber lidar com isso, que é assim. Né? E é assim que vai acontecer daqui para frente também. A gente tem que mobilizar agora nesses jogos fora de casa, jogos duros com o Flamengo, mas nos mobilizar para fazer bons jogos. Cuca, Thiago Maia, do Podfute. Acho que você concorda também que o nível de jogo do Atlético a essa altura da temporada não é legal. Eu gostaria de saber se é uma questão mais física ou da parte tática que envolve também você, ou mental com o extracampo, ou se as 3 situações, ou tem uma que tem um peso a mais. Eu acabei de falar isso agora na outra resposta, né? Mas eu vou fortalecer aquela resposta que eu fiz. A gente tem algumas necessidades no elenco, algumas carências, que elas fazem muita falta. Né? A gente tem buscado esse volante há muito tempo. Pra você ter uma ideia, o Alan Franco, quando ele joga na seleção equatoriana, ele jogou até de segundo atacante já. E ele é o nosso primeiro volante, então a gente está com essa dificuldade. Nós tínhamos o Patrick crescendo, ele machucou a coluna, a gente perdeu esse jogador. A gente perdeu o Coelho, que é um jogador muito importante, está retornando. Perdemos o Arana e perdemos o Arana de novo. Então a gente não está falando de 1 ou 2 jogadores, são de jogadores importantes e numa posição que a gente tem essa carência. Aí você vai dizer, tá, mas se é só por causa disso que o time não está jogando bem? E nós perdemos o Rubens, que era um jogador que fazia o vai e vem, preenchia o meio campo, e a gente tem que encontrar uma outra alternativa sem ele. Não temos um jogador com essa característica. A gente tem tentado com o Gabriel Menino, tem tentado com o Scarpa, tem tentado com o Igor Gomes. Daqui a pouco a gente acha o time ideal. Cuca, boa noite. Max Lopes, do Bate Fundo Esportivo. Você tem um DNA, né, de ter ali 2 pontas, um time muito ofensivo, e mesmo com toda essa turbulência, está chegando bem o som aí? Tá. Mesmo com toda essa turbulência de elenco, né, que você tem citado, a questão do Rubens, a questão de não ter um primeiro volante ali para compor, essa equipe no ano passado, em dado momento, performou bem com 3 zagueiros. Nós vimos no Mundial, Renato Gaúcho, Abel, alguns momentos, jogar com 3 zagueiros, botar um cara na frente ali e a equipe poder até mesmo marcar pressão, ter ali o pé de pressiona. Você tem tentado, por exemplo, uma alternativa do tipo, mesmo sabendo que não é a sua preferência, mas dado as circunstâncias dos desfalques, você chegou a trabalhar essa possibilidade? Sim, a gente tem trabalhado essa possibilidade, mas em alguns momentos as características dos zagueiros elas não combinam, porque você, para fazer uma trinca de zagueiro, você tem que ter aquele que saiba fazer a sobra, você tem que ter aquele que saiba fazer a saída de bola por um lado, você tem que ter aquele que saiba fazer a saída de bola por outro, né? Agora, nesse jogo, nós não vamos ter o Lianco, então você tem que pesar tudo isso, e às vezes você não precisa ter 3 zagueiros específicos para fazer isso. Hoje, no próprio jogo, nós, quando dominamos o jogo no segundo tempo, a gente tinha o Fausto Vera fazendo isso, e conseguimos pôr o time deles para trás. Né? Criamos muitas chances, perdemos muitos gols com essa saída de 3, né? Sendo feita pelo Fausto Vera. Boa noite, Cuca. Gabriel Pedroni, do canal Bica Galo. Boa noite.
Dentre tantas perdas, a gente tem uma chegada, que é a chegada do Biel. E ele é um jogador rápido, de boa condução, que apesar, né, de estar ali na frente, se destacou bastante pelas assistências que ele deu no Bahia também. Você vê ele chegando hoje, na sua avaliação, disputando vaga ali mais pelo corredor central, pelo corredor lateral, ali, por exemplo, com o Coelho, ou mais pelo meio, como você vem utilizando, por exemplo, o Dudu? Eu hoje utilizei o Dudu, depois eu utilizei o Bernard, eu utilizei o Igor Gomes, eu utilizei o Scarpa, eu utilizei todos os jogadores que a gente tem nesse setor, né? Porque é um setor de criação de jogada. É difícil num segundo tempo igual hoje, quando o Bucaramanga fez uma linha de 5 e uma linha de 4, é muito difícil infiltrar, né? E a gente não somos aquele time que tem aquela referência, você pôr a bola e fazer o pivô, a gente é mais versátil e essa dificuldade existiu no segundo tempo. Apesar de a gente ter o domínio do jogo, do campo, nós não tivemos aquela profundidade para poder matar o jogo, né? E tivemos algumas chances ali que a gente perdeu na cara do gol. Agora, quanto ao Biel, eu tenho que conversar com ele, entendê-lo, ver que momento que ele está em fase técnica e física, para daí poder utilizá-lo da melhor forma. Eu conheço ele como um jogador de lado de campo, né? Vamos ver, quem sabe ele possa fazer e já tenha feito outras funções também. Cuca, boa noite. Dina Almeida, do canal Afonso Alberto BH Esportes. Cuca, o Galo hoje classifica no sofrimento e na bola que não entrou. O que te preocupa mais para esse elenco? O setor ofensivo ou o emocional? Porque agora complica, né? Mata-mata, sem contar o Flamengo, que tem logo no domingo e na quarta-feira. Peraí, gente. Não, o que preocupa, entre aspas, é um geral. Não é o ofensivo. Você deu hoje 18 chutes no gol. Perdemos gols ali que geralmente não se perde, né? Os matadores até perderam gols hoje, que geralmente não perde. Mas a gente tem que ter o equilíbrio da defesa, do meio campo, do ataque, que você falou bem. O Flamengo é uma equipe que joga sufocando o adversário, não deixando ter saída para o jogo. Já é habituado a jogar assim, busca a liderança do campeonato, um jogo de casa cheia. A gente sabe como é difícil, né? E nós temos algumas baixas consideráveis também, mas a gente vai nos mobilizarmos da melhor forma possível para fazer um bom jogo. Obrigado a todos. Obrigado. Entrevista coletiva. Scarpa, aqui. Alguns atletas dizem o seguinte. Vamos lá. Lá em São Paulo, um jornalista disse, e é palavras dele, não minha, que foi você o amotinador da situação toda do Atlético. E a torcida comprou essa história. Então eu queria abrir aqui para você o espaço. Não, então, mas eu tô te falando, né? O que ele disse foi que não fui eu. O Nicola. O jornalista de São Paulo, o Nicola, falou que você foi o amotinador. Aí eu queria abrir o espaço para você poder dar a sua versão de toda a história. Cara, imagina se eu tivesse o poder de convencer o Rony a entrar na justiça contra o Galo. Tipo assim, infelizmente muitas pessoas acreditam nisso. Porém, eu nunca vou gastar o meu tempo tentando fazer com que as pessoas acreditem em mim, ou perder o meu tempo com uma baboseira dessa. Bola pra frente, o que realmente aconteceu já foi resolvido. Do meu negócio com o Lianco, foi realmente um mal entendido, uma postagem dele que eu entendi de uma forma, ele quis dizer outra coisa e tá tudo certo. Agora, como fazer para reconquistar o carinho que hoje o torcedor pegou no pé? Primeiro, se você entende as críticas, por que o torcedor pegou no pé e o que fazer. É compreensível, é difícil, obviamente, jogar em casa e ser vaiado, xingado o jogo todo, mas é o direito do torcedor e eles se manifestam como eles bem entendem. Da mesma forma que eu fui muito bem recebido aqui, eles têm o direito de se manifestar assim de forma mais negativa. Mas eu acho que não vai ser com entrevista que eu vou reconquistar a confiança deles. Vai ser em campo, com trabalho, tomara, né, que a gente conquiste mais títulos ainda esse ano. E acho que isso acaba facilitando nessa reconciliação com a torcida. Mas o que eles podem ter certeza é que tudo que eu faço não é com a intenção de prejudicar ninguém, muito pelo contrário. Eu defendo aquilo que eu acredito ser o certo, saio em defesa dos meus amigos, em minha defesa. E o que aconteceu foi apenas um mal entendido, mas já está tudo resolvido. Eu bem falei agora, tenho carinho de todos os atletas, de toda a comissão técnica, da diretoria, né, e vi que as coisas, né, eu tinha que buscar os meus direitos porque as coisas estavam fugindo do controle e como eu falei, não solucionei só o meu problema, mas de todos os atletas, né, é lógico que não queria que chegasse a esse ponto para que desse imagem para as pessoas pensarem algo ao meu respeito, mas
Tô feliz que isso me amadurece muito e muito mais feliz pelos atletas também, né? Acho que o mais importante foi ver a alegria deles de ter recebido, de ter feito algo pela minha equipe, né? Lógico que eu não queria que chegasse a esse ponto e agradecer à diretoria por ter cumprido a sua palavra, não só comigo, mas com todos os atletas, comissão técnica. E, cara, é algo que, como eu falei agora há pouco, vai se esclarecer e eu não tenho muito o que falar, até porque a mídia, muitas das vezes, você fala uma coisa, ela distorce tudo e chega comentário. Agora há pouco chegou proposta e eu não estou sabendo, mas eu acredito que eu estou feliz com o que aconteceu, né? E me fortalece ainda mais e vou lutar. Enquanto eu estiver vestindo essa camisa, eu vou lutar para que a minha equipe vença e para que todos, né, fiquem felizes. Quantos gols você projeta fazer até o final do ano, para o ano que vem voltar zerado e todo mundo esquecer esse episódio? Cara, eu vou procurar fazer o máximo de gol possível. Você já falou o valor, você quer que eu te lembre? É melhor não, né, comentar, porque isso aumenta a cobrança, né? Mas eu vou procurar fazer grandes metas esse ano, né? Eu vou procurar sempre estar crescendo meus saldos de gols. Isso é muito importante para um atleta. E vou procurar ajudar a minha equipe da melhor maneira possível. Eu acho que o mais importante é a gente classificar em todas as competições. Eu sei que é difícil, mas vou procurar ajudar da melhor maneira possível. Eu estou tranquilo, estou em paz. Eu só quero poder ajudar vocês hoje dentro de campo, porque esse é meu papel. Desde o dia que eu cheguei aqui é dar o meu melhor para poder a gente vencer, né? E um jogo importante, onde a gente tinha que classificar, né? E graças a Deus conseguimos o nosso objetivo. E como eu falei ali, é a primeira vez que isso me acontece, de eu pegar a bola, a minha própria torcida vaiar, mas isso faz parte, eu não tenho nenhum problema com isso, tenho a cabeça muito tranquila. Isso me fortalece ainda mais para poder, né, ajudar a minha equipe da melhor maneira possível. E sobre o que aconteceu, né, graças a Deus, acho que não consegui só solucionar alguns problemas mas sim de todos os atletas, né, onde vocês bem sabem o problema que a gente estava passando, mas com, né, a diretoria, com o presidente, conseguimos, né, solucionar os problemas que nós tínhamos financeiro. E graças a Deus, né, os nossos atletas, né, graças a Deus estão em dia, mas muitas das vezes tem que ser um vilão da história, né? E me botaram como vilão da história, botaram muitas fake news para que eu fosse o vilão da história, mas isso faz parte. O mais importante é que eu estou vendo meus companheiros sorrindo, fala, meu parceiro, meus companheiros felizes, e graças a Deus conseguimos solucionar algumas coisas. Agradeci muito ao Paulo, agradeci muito principalmente ao professor Cuca, pela conversa que nós tivemos, né? O Rubens ligou para nós também, o presidente, agradecer ele por ter honrado a palavra que ele deu para a gente. Isso, eu acho que o mais importante foi isso. Tivemos que solucionar algumas coisas e entramos num acordo. E hoje, graças a Deus, com tudo o que aconteceu, estou feliz porque os meus companheiros também estão felizes. E a gente hoje tinha um jogo muito importante. E como bem você falou, isso me fortalece ainda mais para poder fazer o meu trabalho com toda a felicidade do mundo. Rony, eu queria saber o seguinte agora. O que fazer para resgatar essa confiança da torcida? E o mais importante, você quer ficar e estar feliz no Atlético? Bom, trabalho, né? Trabalho, jogos, não deixar de fazer o que vinha fazendo, até porque eu sou um profissional, já sou um profissional, graças a Deus, bem cascudo com isso, e sei lidar com esse tipo de situação. É lógico que muitas das vezes você tem que estar com a cabeça muito tranquila, né, para poder fazer isso. E graças a Deus eu tenho a cabeça muito tranquila, e Deus, ele me fortalece ainda mais com tudo que aconteceu, né, porque eu só sei de uma coisa: o trabalho, a fé, ela supera todas as coisas, e depois, né, as coisas
elas vão se encaixando e as coisas vão se esclarecendo. Mas eu estou muito feliz com tudo que aconteceu hoje. Isso me fortalece ainda mais. E dizer que durante eu estar aqui eu vou honrar essa camisa com todas as minhas forças. Estou feliz aqui no Galo. E eu vi muitos comentários aí que falaram que eu queria sair. E se eu quisesse sair, eu não teria feito acordo com o presidente, com o Paulo. Até porque, como eu falei ali agora há pouco, é um clube que eu estou muito feliz com tudo que aconteceu. Um clube onde as coisas aconteceram tão rápido. E o carinho que eu tenho do torcedor, a gente sabe que só com trabalho você consegue resgatar, né, o carinho, a confiança do torcedor. E espero fazer isso dentro de campo, nos jogos. Temos um jogo aí contra o Flamengo, né, uma semana bem difícil aí, mas sabendo que tudo você tem que estar bem de cabeça, estar bem mentalmente para fazer o seu trabalho. Mas, Rony, estão dizendo, pessoal, inclusive do Fala Galo, que estava aqui agora há pouco, que você tem uma proposta do mundo árabe. Se chegar uma proposta, o Rony fica ou o Rony sai do Atlético? Quem é o Fala Galo? Você, parceiro? Rapaz, onde você achou isso? A equipe dele. Ah, tá. Não tem. Ah, tá. Tranquilo. Não tem nenhuma proposta na mesa. Pelo que eu saiba, não, né? Não sei o Vitor. Mas não tem nenhuma proposta. E, cara, a gente sabe que nós somos profissionais. Você tem que lidar com todos os tipos de situação. E eu não minto pra ninguém. Eu sou um homem de caráter. E todo mundo sabe que eu tenho um desejo muito grande de jogar fora do Brasil, né? E eu não minto isso para ninguém. Mas a gente sabe que quando tem proposta, chega primeiro pro clube, né? E se for bom pro clube e o clube quiser me vender, eu vou fazer o quê? Eu sou profissional e a gente senta na mesa como sentamos para resolver o problema. E se for da vontade de Deus, as coisas acontecem. Se não for, eu sigo aqui no Galo, faço o meu melhor e honro essa camisa, é o que eu sei mais fazer de melhor. Rony, você falou que foi vítima aí de um ataque virtual muito grande, muitas mentiras rolaram. Você tivesse uma oportunidade de falar diretamente com o torcedor, então, suas palavras diretamente do torcedor, para tirar esse rancor do coração, o que você falaria direto para eles? Cara, inclusive eu vi algumas coisas que você falou, né? E eu sei que muitas coisas que falo. Mas, como eu falei agora há pouco, eu não consigo, né, chegar e me expressar para a torcida, né? Eu procuro fazer as coisas acontecerem dentro de campo e eu acredito, como eu falei, cara, a minha vida quem dirige é Deus e as coisas acontecem e o mais importante, cara, é você não retrucar. Porque quando você tá certo e quando você tá certo nas coisas que você fez, né? Você não retruca, você não fala, né? Você sabe que as coisas elas próprias se falam, né? E eu sou um tipo desse cara, né? O justo ele nos justifica. Então, daqui a um tempo as coisas vão se esclarecer e se a torcida por algum momento se sentiu, né, ofendida ou acharam que eu estava fazendo isso porque queria sair, peço desculpa. Eu sou muito homem para poder pedir desculpa, mas eu sempre falo, né? Se eu fizer isso, eu mesmo falo, né? Se isso aconteceu de verdade, mas graças a Deus, como eu falei, não aconteceu. E como eu falei, o justo não justifica. Ele não fica falando o que aconteceu, as coisas se esclarecem por ela mesma. E uma coisa a torcida pode ter certeza. Tudo o que aconteceu hoje, eu me sinto mais fortalecido, eu me sinto mais um cara profissional, porque é muito difícil um atleta hoje sair da forma que saiu hoje, né, quando pegava na bola, vaiado. Mas isso me fortalece, eu não tenho rancor de nenhum. Isso me fortalece, me deixa mais forte para poder fazer o meu trabalho.
E o mais importante, o que eu cheguei quando eu falei aqui, eu vou procurar sempre fazer a alegria da torcida. Fala pessoal, beleza? Meus agradecimentos aí a todos os inscritos. Vocês são muito importantes para o canal. Para quem não é inscrito, seja muito bem-vindo. Já se inscreva no canal, ative as notificações, compartilhe o vídeo quem puder, ative o sininho de notificações, deixa aquele like esperto, ajuda demais o canal. Verifique se você é inscrito. Seja muito bem-vindo. Vou ficando por aqui, um forte abraço e até a próxima. Valeu!